Olá a todos, esta é a aula número 1 e vai ser dedicada ao tema de Fisicoquímica de 10º ano. Normalmente os alunos que têm Fisicoquímica no 10º ano começam pela parte de Química e os primeiros temas que vocês vão falar nas aulas são átomos e a sua constituição, íons, escalas de comprimento e também isótopos. Então, para estes 4 aspectos, eu quero fazer uma explicação teórica para que desde o princípio do ano letivo vocês levem isto totalmente compreendido, sem dúvidas, ok? Alguns destes conceitos iniciais ainda vão buscar um bocadinho daquilo que vocês aprenderam no terceiro ciclo, então vamos relembrar. A constituição de um átomo, e tenham na ideia que átomo é a unidade estrutural da matéria, ou seja, por exemplo, esta caneta é constituída por imensos átomos e cada átomo contém um núcleo central e à volta do núcleo temos a nuvem eletrónica. Ora, o que é que está em cada uma destas partes? No núcleo nós temos prótons e neutrões. Prótons têm carga elétrica positiva e neutrões têm carga elétrica neutra. Já à volta de todo o núcleo, nós temos os eletrões, que são partículas carregadas negativamente. O esquema que vocês veem habitualmente para mostrar a constituição de um átomo é o seguinte: um núcleo central, onde estão prótons e neutrões, e uma nuvem eletrónica a toda a volta, onde se localizam os eletrões. Ora, isto não é algo que nós sempre soubemos. Na verdade, o modelo atómico sofreu uma evolução ao longo dos anos. Há muito tempo atrás, em 1800 e pouco, foi proposto o primeiro modelo atómico. Chamava-se modelo de Dalton. E era bastante simplista. Com o passar dos anos foram sendo propostos novos modelos e neste momento o modelo aceito pela comunidade científica é o modelo da nuvem eletrónica, que pode ser representado por esta imagem simplista que eu mostrei aqui. Portanto, mais densa em termos de eletrões, quanto mais próxima do núcleo estiver. Ok? Este modelo mais recente já é de 1900 e pouco. 1926. Ok? Um modelo antes deste, o imediatamente antes, é o modelo de Bohr. E esse também vai ser alvo de estudo mais à frente, agora também na Química de 10º ano. Então, tudo compreendido quanto à constituição de um átomo? Então, passemos à representação de um elemento químico, ok? Portanto, os átomos podem ser de vários elementos químicos, de todos aqueles que vocês podem ver numa tabela periódica, como esta que eu tenho aqui. Ora, vamos pegar num deles, por exemplo, no grupo 17, nós temos o elemento cloro. E o elemento cloro, um átomo de cloro, pode ser representado da seguinte forma. A primeira letra sempre maiúscula e a segunda letra do elemento químico minúscula. Então, temos aqui um número, que é o 17, e temos aqui um número, que é o 35. O que é que representa cada um destes números? Ora, o 17 é um número atómico, é assim que se chama, e indica-nos o número de prótons, ok? Nós temos prótons, temos neutrões e temos eletrões, como eu já disse. Prótons mais, neutrões nulo, eletrões carga negativa. Então, se o número atómico é 17, significa que este átomo tem 17 prótons. Uma vez que ele é um átomo e é eletricamente neutro, então ele também possui 17 eletrões. Este é o número atómico. Vamos então anotar número atómico. Vamos passar ao númerozinho de cima. Ele significa o número de massa. É assim que ele se chama. E ele vai nos dar indicação sobre o número de prótons mais neutrões. Portanto, este era prótons, vou pôr aqui um P. Este é prótons mais neutrões. Ok? Então, há 35 prótons mais neutrões neste átomo de cloro. Portanto, se eu quiser saber o número de neutrões, posso fazer uma conta simples, que é 35 menos 17. Isso dá-me o número de neutrões. Ok? Então, uma vez conversados sobre o átomo, eu já disse que o átomo é um elemento
neutro, eletricamente, mas acontece que estes elétrons que nós temos aqui à volta, eles podem sair da nuvem eletrónica, ou seja, o átomo pode perder um eletrão, ou pode um eletrão ser ganho pelo átomo. Quando esta perda ou ganho de eletrões acontece, então o átomo transforma-se num íon, ok? Quando se dá um ganho de eletrões, eu vou abreviar eletrões desta forma. Quando há um ganho de eletrões, então o íon vai ser negativo, porque lembram-se que eletrões têm carga negativa. E chamamos a esses íons aniões. Forma-se um anião quando se ganham eletrões, ok? Quando há perda de eletrões, então significa que o átomo vai ficar eletricamente positivo. Então a esse íon chamamos-lhe cátion. Então o cátion é positivo. Ora, isto dos íons que eu estou agora a falar é aquilo que certamente vocês já viram nos anos anteriores. Por exemplo, o cálcio tem tendência para formar cations 2+. Significa que perdeu 2 eletrões. Por sua vez, o cloro tem tendência para formar íons negativos, ou seja, aniões. Ok? O motivo pelo qual eles têm tendência para ganhar ou para perder vai ser explicado mais à frente. Ok? Portanto, falamos de átomos, falamos dos números atómico e de massa. Vamos só fazer mais um parênteses para vos explicar porque é que se dá o nome número de massa a este 35. Ora, no átomo, a maior parte da massa do átomo é devida aos prótons e aos neutrões, ou seja, está concentrada no núcleo. Prótons e neutrões são responsáveis pela maior parte da massa do átomo, por isso chamamos número de massa a este número. Outra designação que vocês também podem ver para prótons mais neutrões é nucleões, porque eles estão dentro do núcleo, ok? Então, continuando, o que eu queria falar a seguir era sobre escalas e ordem de grandeza. Ora, vou pôr aqui um número escrito em notação científica e vou dizer o que é a escala de grandeza. Se eu tiver um número 4,13 vezes 10 elevado a 3. Este número está em notação científica. Porquê? Porque tenho aqui um número entre 1 e 10, ok? Maior do que 1, inferior a 10, e depois está em forma de expoente de base 10. A ordem de grandeza, neste caso, vou pôr ordem de grandeza, OG, é o 10 elevado a 3. Portanto, para dizer a ordem de grandeza, vocês olham para esta parte. Mas reparem que quando o número que vocês têm aqui, que aqui é um 4,13, for superior a 5, por exemplo, 6,1 vezes 10 elevado a 3. Quando aqui é superior a 5, a ordem de grandeza já não é 10 elevado a 3, é 10 elevado a 4. Passa para a frente, é como se fosse arredondar, ok? Vamos então agora falar de escalas de comprimento. Então, para eu falar das escalas de comprimento, eu vou apagar aqui um pouquinho para ganhar algum espaço. Escalas de comprimento. Vamos começar pelo metro. O metro está aqui, corresponde a uma ordem de grandeza de 10 elevado a 0, ok? Então, se formos para dimensões maiores, a seguir ao metro virá o quilómetro. O quilómetro é 1000 vezes maior do que o metro. Então, corresponde a uma ordem de grandeza 10 elevado a 3. Ok? Então, a seguir ao quilómetro, vem o megametro. Depois vem o gigametro. Depois vem o terametro. Então, este é 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12. É sempre mais 3, mais 3, mais 3. Ok? Os nomes que eu disse eu vou colocá-los aqui. Portanto, isto é o tera, isto é o giga, isto é o mega, isto é o quilo, ok? Todas estas são unidades maiores. Agora vamos ver as mais pequenas, são aquelas que se usam quando estamos, essencialmente, nas matérias de química. Estamos à escala atómica. Então, 1000 vezes mais pequeno do que o metro. Temos o milímetro.
milímetro tem uma ordem de grandeza que é 10 elevado a menos 3. A seguir ao milímetro, vem o micrômetro, depois vem o nanômetro e depois vem o picómetro. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12. E vou escrever aqui à frente os nomes também. Ora, aqui é o mili, aqui é o micro, aqui é o nano e aqui é o pico. Destas todas, a mais pequena é esta. Destas todas, a maior é esta. Ok? Vocês tentam memorizar da seguinte forma. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Mili, micro, nano, pico. Mili, micro, nano, pico. Tem que meter esta lenga-lenga na cabeça e esta imagem também. Para cima, dimensões grandes, para baixo, dimensões pequenas. Quem diz dimensões, ordens de grandeza. Atenção a uma coisa que é, isto do quilo, mega, giga, tera, não são unidades, são submúltiplos para uma unidade. Que neste caso é uma unidade de comprimento, que é um metro. Ou seja, isto tudo pode ser aplicado, por exemplo, às gramas. Poderíamos ter grama, quilograma, megagrama, gigagrama, teragrama e por aí adiante. E aqui também, ok? Para não ficarem com a ideia que isto são unidades. Isto são submúltiplos, podem ser aplicados a qualquer unidade. Aqui, neste exemplo, uma unidade de comprimento, que é o metro. Aqui, neste exemplo, uma unidade de massa, que é o grama. E posto isto, vamos então ao último tema que eu queria falar. Ora, nós há pouco falamos sobre o cloro. O cloro é um elemento químico, o cloro existe na natureza. Mas existe, na verdade, 2 cloros. Não existe só um cloro. Porque existe. Ora, vamos separar aqui. Existe o cloro 1735, que foi o que eu mostrei há pouco, mas ele também tem um irmãozinho que é o cloro 1737. Portanto, semelhanças e diferenças. Tem o mesmo número atómico, pois claro que tem, senão não era o cloro. Se é cloro, tem número atómico 17, tem 17 prótons e tem 17 eletrões, mas tem diferente número de massa. Então, se tem o mesmo número de prótons, mas o número de massa é diferente, então vai diferir em quê? No número de neutrões, ok? Então, na natureza, nós temos, por aí, cloros, podem ser deste ou podem ser deste, ok? Mas nós, quando vamos aqui à tabela periódica, aqui não há 2 cloros, não é? Aqui só há um cloro, que é aqui o nosso amigo cloro que está no grupo 17, no período 3. Então, este cloro que aparece aqui é como se fosse uma média destes 2 cloros que andam aí na natureza, que lhes chamamos isótopos, ok? Dizemos que o cloro tem 2 isótopos. Isótopos. Então, quando nós queremos apresentar o isótopo que está na tabela periódica, eu tenho que escrever que ele é o cloro 17 e tenho que arranjar um número que seja tipo a média destes. Mas não é uma média aritmética. É uma média ponderada. Tendo em conta que há um destes isótopos que é mais abundante na natureza. Eles não existem tipo 50-50. Ok? E as abundâncias, para o caso destes isótopos, é 75,8%. 75,8% são destes aqui. Os restantes, que falta para 100, que é 24,2%, já são destes aqui. Ou seja, se eu sair por aí à procura de um cloro, é mais provável que eu encontre este. Ok? Então, vamos fazer a média das massas. Este isótopo tem uma massa 35. Este tem uma massa 37. Ok? Então, vamos ver o cloro que aparece na tabela periódica, como é que ficaria. Então, a massa atómica relativa do cloro é igual a... Pego na massa deste isótopo e multiplico pela sua abundância. Mais a deste e multiplico pela sua abundância. E divido por 100 porque as abundâncias estavam em percentagem. Isto chama-se fazer uma média ponderada. É uma média, mas eu dou mais peso a este, porque este é mais abundante. Ok? Este aqui. Se eu fizer estas continhas, vai dar um valor
que é 35,45. É como se isto fosse a tal média dos números de massa, ok? Este número, 35,45, é então o que nós encontramos na tabela periódica, ok? Moral da história. Todos os números de massa, estes números aqui, que se chama massa atómica relativa, resultam de fazer uma média ponderada das massas isotópicas relativas, ok? E isto é então o que eu tinha para dizer sobre átomos, íons, escalas de comprimento e ordens de grandeza e sobre isótopos, ok? Espero que tenham gostado. Vai certamente haver mais aulas como esta, então subscrevam o canal para eu saber que vocês gostaram e querem ter mais aulas sintetizadas como esta. Obrigada por assistirem.